Bom dia a todos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Araraquara. Nossa turma é a turma dos adolescentes e domingo passado nós iniciamos mais um tema. A professora Fernanda falou com vocês sobre o tema dessa nossa nova revista, que é Salmos Vivos. Ela trouxe um pouco da história dos Salmos, o que eles significam. E hoje nós continuaremos as lições. Hoje é a segunda lição dessa nova revista. E essa lição de hoje intitula-se Deus e os meus problemas. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado por ter cuidado de nós até aqui, Pai. Obrigado pela Tua infinita graça, pela Tua misericórdia que se renova cada manhã. Obrigado, Pai, por sempre estar conosco, cuidando de nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Somos gratos a Ti, Pai, porque podemos, mesmo que à distância, estudar um pouco da Tua palavra através desses encontros, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua fidelidade e pelo Teu amor. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor continue conosco, nos abençoando. Abençoe cada um que esteja assistindo esse vídeo, escutando essa lição. Que o Senhor traga entendimento e sabedoria para nós, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, e em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Bom, pessoal, hoje, então, como eu havia falado, nós vamos continuar esse tema, que é sobre os Salmos, né? Nós vamos estudar neste segundo trimestre de 2021 esse tema, né? Trazer um pouquinho dos Salmos para a nossa vida. E hoje a lição Deus e meus problemas. O Salmo de hoje que nós vamos estudar vai ser o Salmo 27. A gente vai falar um pouquinho dele. Antes, eu gostaria de fazer a leitura dele. Se você puder, acompanhe comigo. Este salmo é um salmo de Davi, tá? Vamos lá. O Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim. Em tua ira não rejeites teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones, ó Deus de minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia na mão deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confio que verei bondade do Senhor enquanto estiver aqui, na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Amém. Pessoal, sobre a nossa lição de hoje, Deus e meus problemas. E através deste salmo, eu queria começar dizendo que
por que Deus nos criou, né? Deus nos criou para nós termos um relacionamento com Ele. Este é nosso propósito de vida. Quando alguém te perguntar, qual que é seu propósito? É ter um relacionamento com Deus. Cada um tem um propósito, que é este, cada um tem uma missão. As missões, cada um pode ter uma missão na vida, né? Cada um pode ter uma missão diferente, mas nosso propósito é se relacionar com Deus. E Deus, portanto, Ele não está alheio aos nossos problemas. Ele deseja mostrar a sua poderosa graça em meio às nossas lutas, não é? Quando a gente lê o versículo 5 desse salmo, ele fala sobre as nossas aflições, os nossos sofrimentos. Olha só, pois ali me abrigará em tempos de aflição, em seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará. Então Deus está falando aqui que Ele nos ajudará em tempos de aflição. Ele não está dizendo que não teremos aflições, que não teremos problemas, mas Ele está dizendo como Ele vai cuidar de nós durante esses problemas, essas aflições. E se a gente for pensar um pouquinho sobre os sofrimentos, sobre os nossos problemas, as nossas aflições e o nosso sofrimento, a gente pensa, mas, poxa, por que Deus sendo bom, Deus sendo poderoso, por que a gente sofre, né? Por que as pessoas sofrem? Por que há tanto sofrimento no mundo? E se a gente for dividir as causas, a gente pode dividir isso em duas causas para essa consequência, que são os problemas. A primeira delas é o nosso livre-arbítrio. E a segunda é a vontade e a permissão de Deus. O livre-arbítrio que nós temos, né, e que o outro também tem, quer dizer, todos temos livre-arbítrio. Deus não nos criou como meros robôs, máquinas, para sermos programados para agir de uma certa forma. Não, Deus nos criou com liberdade para escolher, porque Ele não quer seres automatizados o amando, porque esse amor não seria genuíno, né? Ele quer seres dotados de capacidade de escolha para Ele ver em nós a escolha correta, que é amar a Ele, né? Então, Ele quer ver isso em nós, esse amor que não é automático, que não é programado, mas sim que é uma escolha. Então, por isso que Ele nos criou assim, com livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio, ele tem consequências, né, na nossa vida. Quando agimos de forma errada, quando pecamos, nós temos consequências nas nossas vidas. E na vida do próximo também. Da mesma forma, quando o nosso próximo age errado, toda ação, ela gera essa reação em nossas vidas também. Então, isso provoca, quando agimos errados, isso provoca sofrimento, né? Quando eu cometo um pecado, por exemplo, eu gero uma consequência na vida do outro, ou na minha própria vida. Então, o sofrimento, os nossos problemas, muitas vezes vêm do pecado, né? Do nosso pecado e do pecado do próximo. Então, isso é uma das causas do sofrimento. A gente até conversou um pouco sobre isso no tema da lição, no tema passado, né? Do primeiro trimestre, que se todos nós cumpríssemos os mandamentos de Deus, o mundo seria diferente. Nós não teríamos tantos problemas como temos hoje, né? Não teria tanto sofrimento, né? Não teria morte,
não teria roubo, não teria adultério. Quer dizer, olha o tanto de problema e de sofrimento que nós evitaríamos. Então, uma das causas dos nossos problemas, das nossas aflições e sofrimentos, é o pecado. É o nosso pecado e o pecado do outro. E a segunda causa é a vontade ou permissão de Deus. A gente também conversou sobre isso. O nosso sofrimento, o deserto que muitas vezes nós passamos, ele é o melhor lugar para a gente ver o agir de Deus, e é onde Deus mais molda o nosso caráter. E Deus está preocupado com o nosso caráter. É por meio dos problemas que a gente tem a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, por meio dele, do sofrimento, nós melhoramos, nosso caráter vai sendo moldado. Se nós tivermos os nossos olhos espirituais abertos, nós vemos o agir de Deus. Então, como a gente havia falado, Deus não em momento algum na palavra de Deus, Deus disse que nós não teríamos sofrimento, né? Contudo, ele promete que ele vai ter misericórdia e dar a vitória a todos aqueles que nele confiam durante os problemas, não é? Davi, o rei Davi, quando escreveu os Salmos, né? Davi era o grande rei. Davi, né? Foi um rei exemplar. Ele foi um grande músico, um grande salmista, um grande guerreiro, e ele sabia bem o que era passar por problemas, né? Quando os problemas surgem, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que pedir socorro a Deus. A gente tem que orar a Deus pedindo socorro a Ele. E a gente tem que experimentar o seu cuidado sobre nós, descansar nele. E foi isso que Davi fez. Lá no versículo 7 e versículo 10, a gente vê essas atitudes em Davi. Vamos fazer leitura, olha só. Versículo 7. Ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Aqui Davi está orando a Deus, né? Pedindo que Deus escute os seus problemas. E no versículo 10, diz o seguinte: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ou seja, ele descansa em Deus. Então são atitudes que Davi, através do Salmo 27, nos mostra que é o melhor caminho e como é bom buscar a Deus e descansar nele. E nossa experiência, ela vem pelo exercício da fé. E a fé, a gente não tem que buscar a fé para encontrar Deus. É o contrário, a gente tem que buscar a Deus para encontrar nossa fé, para desenvolver a fé em nós, né? É um exercício. Quanto mais buscamos a Deus, mais fé a gente vai ter, mais a gente vai ter condição de experimentar o cuidado de Deus diante dos nossos problemas. Então, pessoal, nós temos que aprender a buscar a Deus diante dos problemas, entender que nós não estamos livres dos problemas. Deus não livrou ninguém dos problemas. Tantos profetas da Bíblia, tantas pessoas que foram abençoadas por Deus, eles tiveram problemas também, né? Como o rei Davi, por exemplo, demonstra no Salmo, ele está aqui pedindo socorro a Deus. E ao mesmo tempo, ele está descansando no Senhor. Então a gente tem que ter essa atitude diante dos problemas, é o que nos diferencia do mundo. Quando as pessoas têm problemas, elas se desesperam.
Nós cristãos, a gente tem que aprender a sempre olhar para Deus, porque às vezes nós focamos tanto em nossos problemas que a gente esquece de buscar a Deus. A gente tem o exemplo bíblico também, que é a história de quando Pedro caminhou sobre as águas, né? Ele olhou para Jesus, desceu do barco e caminhou sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava, mas só foi ele olhar para o lado, para as tempestades, que ele começou a afundar. E é isso que acontece com a gente. Enquanto a gente busca a Deus, enquanto a gente busca e olha para Jesus, a gente anda sobre as águas. A gente anda por cima dos nossos problemas. Mas se a gente focar no lugar errado, se a gente desviar o foco para os nossos problemas, a gente vai começar a afundar, né? E a gente perde força e deixa de buscar a Deus. E quanto isso vai afundando, isso nos afunda cada vez mais, né? Então a gente tem sempre que buscar a Deus, não importa o momento da nossa vida, né? Pois Ele sempre está pronto a cuidar de nós. E a gente tem que ter força. Eu sei que muitas vezes, diante de alguns problemas, a gente nem tem força para orar, para buscar a Deus. Que a gente fica tão preocupado com aquilo que a gente perde a força, perde até um pouco a vontade, mas a gente não pode deixar isso acontecer. Isso é uma atitude, né? A gente tem que dar o primeiro passo, como Pedro deu, né? Diante de toda a tempestade, apesar dele ter desviado o foco depois, mas ele deu o primeiro passo. E foi o único ali no barco que deu, né? A gente tem que focar em Jesus sempre e buscar força para isso. E isso é uma decisão, não um sentimento. Pessoal, aí no versículo 11, o que Davi diz? Diz o seguinte: ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Davi pede para Deus ensiná-lo a viver e ajudá-lo a seguir o caminho certo. Então, pessoal, fugir dos problemas não é a solução. Quando a gente tem algum problema, o jeito mais fácil, mais cômodo é fugir dele. E eu acho que é isso que muitas vezes somos ensinados, né, no mundo. Mas não é a melhor opção. A gente tem que enxergar os problemas como uma oportunidade de crescimento. Como Davi pediu a Deus para ensiná-lo a viver, ajudá-lo a seguir pelo caminho certo, e aqui ele nesse salmo, ele estava pedindo socorro para o Senhor. Então, da mesma forma, quando nós estivermos passando por aflições, por sofrimento, por algum problema, a gente tem a oportunidade de crescer, de aprender a viver conforme a vontade de Deus. Para isso, a gente não pode fugir do problema, a gente tem que orar a Deus e pedir Deus orientação diante daquele problema. Que é o melhor caminho, a melhor escolha que você pode fazer é essa. Porque fugir de um problema, isso vai te ajudar naquele momento. Você vai se sentir aliviado e vai sumir. Mas não é a melhor saída. Muitas pessoas fogem dos problemas de várias formas. Muitos viciados que começaram a bebida, as drogas para fugir, como fuga de algum problema, hoje são viciados porque aquilo ali serve para ele como uma fuga, né? A pessoa come muito e engorda muito, mas por quê? Neste caso, né? Porque é uma fuga que a pessoa tem de algum problema. A gente sente-se bem, né? Tem um prazer naquilo maior quando a gente usa
aquilo, né, para fugir de um problema, porque no problema a gente está sofrendo, né, e ninguém gosta de sofrer. Então, você busca aquilo ali, você vai ter um alívio imediato no seu corpo. E aquele alívio você vai gostar, e você vai acostumar com aquilo. E isso que começa, é um pé para você entrar no vício. Tá? Então, não é a melhor forma, porque isso vai te dar um alívio imediato, mas vai te causar um problema futuro. Então, fugir dos problemas não é a melhor forma. A gente tem que encarar o problema, lidar com ele, orar a Deus, ou colocar o joelho no chão, buscar força para isso e pedir a Deus orientação. E Deus tem prazer em nos ajudar. E Deus espera isso de nós. É para isso que Deus molda nosso caráter. É por isso que muitas vezes nós temos problemas. É para a gente ver o agir de Deus. É para Deus operar em nossa vida e para Deus ver em nós essa pessoa que depende dele, que nós dependemos dele para tudo. E nos problemas, no sofrimento, que a gente demonstra isso. Porque quando tudo está bem é muito fácil, né? Então, pessoal, não fujam dos problemas. Encarem ele da forma correta, né? Porque quando a gente busca Deus, Deus vem até nós, pessoal. Ele usa qualquer meio para chegar até nós, para nos mostrar e para a gente ter uma maior comunhão com Ele. Isso é a vontade dele. É ver nossa dependência dele, como eu havia falado. E ele troca nossas emoções conturbadas, inferidas, pela certeza de que aconteça o que acontecer, nós contemplaremos sua bondade, pois ele estará sempre conosco, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E Deus não nos criou com o propósito de nos ver sofrer, mas às vezes o sofrimento é necessário, tá bom? Para nós crescermos e para nós vermos a bondade de Deus, né? Nós somos seres humanos, nós falhamos, nós caímos e nós precisamos aprender, né? E o barco, a vela, para ele se movimentar, ele não se movimenta no mar que não tem vento, que não fica um pouco agitado. A gente precisa do vento um pouco para empurrar a gente para frente, né? Então, às vezes a gente está passando bons momentos, está tudo calminho, aí vem aquele vento. Mas isso é para a gente ir para frente. E pessoal, concluindo, diante do que a gente viu do exemplo de Davi, aqui como salmista, né? Salmo 27, quando ele estava passando por problemas e ele não buscou resolver os problemas por ele, não, ele orou a Deus e descansou nele e confiou e aproveitou e pediu a Deus para ensiná-lo a aprender a viver. Então, que Davi seja exemplo para nós, que a gente não busque resolver os problemas pelos nossos meios, porque nós somos falhos, né? Que a gente não fuja dos problemas, mas que a gente veja os problemas como uma oportunidade de crescimento. Veja os problemas também como um agir de Deus em nossa vida. E tenha sabedoria para discernir, tá? O que é bom, o que é ruim. O que é um problema, um sofrimento gerado por nós mesmos, por causa do pecado, por causa do nosso livre-arbítrio, e que é um sofrimento que Deus permite e que é até da vontade dele, para que a gente cresça em fé e mostre nossa dependência por ele. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e que Deus abençoe vocês. Até o próximo encontro, até a próxima aula. Tchau, tchau.